A noite cai sobre o vasto palácio do sheik, silenciosa e carregada de mistério. Ele a observa pela primeira vez, um homem de presença imponente e olhar verde que queima, enquanto ela mantém a cabeça erguida, os lábios vermelhos foscos entreabertos, revelando uma força inesperada. Um toque acidental de mãos faz o ar congelar. O calor sobe, e o silêncio entre eles é um convite perigoso. O primeiro beijo é lento, quase sussurrado, repleto de desejo contido e uma promessa não dita. Os olhos se encontram, e naquele instante ela sabe. Não será uma noite comum. Apaixonados, escreve fogo nos comentários para que possamos entender que você quer mais romance como esse. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O silêncio no salão era quase sagrado. Pesado, como se o ar temesse mover-se na presença dele. Bahar entrou devagar. O véu fino tremendo levemente sobre os ombros. O vestido branco refletia a luz dourada dos lustres, mas sua expressão permanecia sóbria. Cada passo que dava ecoava em seu peito como um tambor. Ela não estava indo ao encontro de um marido, mas de um destino selado sem sua permissão. Fundo da sala, de pé como um rei em trono invisível, estava o homem que agora era seu esposo, Sheikh Rafik Al-Zahir. 60 anos de poder incontestável, dono de minas, poços de petróleo, bancos e de uma reputação fria como o mármore que revestia suas paredes. Seu nome era pronunciado com respeito e temor. As lendas diziam que ele nunca sorria, que mulheres eram apenas adornos em seus braços, que sua crueldade era tão refinada quanto seu gosto por vinho caro e silêncio absoluto. Seus olhos a fitaram assim que ela cruzou a porta, escuros, impassíveis, como se a estudasse, não como mulher, mas como propriedade. Ela deveria se curvar, baixar o olhar, tremer. Mas não. Bahar parou diante dele, ergueu o queixo e o encarou, como se fosse dona da própria história, mesmo que naquele momento tudo tivesse sido arrancado dela. Um músculo repuxou na mandíbula de Rafik. Por um instante imperceptível, algo mudou na rigidez de sua postura. "Você não parece assustada", ele disse. A voz grave, um sussurro seco entre o desprezo e a curiosidade. Ela respondeu com um sutil erguer de sobrancelhas. "Eu aprendi a não demonstrar o que sinto. Ensina-se isso bem em lares onde se é vendida como solução de dívida." A frase flutuou no ar como um tapa. Rafik não moveu um músculo, mas seus olhos arderam. E Bahar viu. Pela primeira vez, o homem de pedra piscou mais devagar. Observou-a, com atenção, como se estivesse diante de algo que não entendia, e ele odiava não entender. O assistente interrompeu com um murmúrio discreto, entregando o contrato nupcial. Rafik assinou sem olhar. Entregou a caneta a ela. Quando Bahar pegou, suas mãos se tocaram. Por um segundo, mas foi suficiente. O calor foi real, quente, surpreendente. Ela puxou os dedos devagar, como se controlasse o próprio impulso. Ele também não recuou. O toque pareceu prolongar-se em silêncio. Um choque elétrico percorreu o espaço entre os dois, como se aquele simples contato tivesse acendido algo que nem mesmo o tempo, ou os 35 anos de diferença entre eles, poderia apagar. "Espero que saiba que este casamento é apenas um acordo", ele murmurou, aproximando-se o suficiente para que sua voz roçasse sua pele. "Não exijo amor, apenas obediência." Bahar inclinou levemente a cabeça. "Eu não ofereço amor, e muito menos obediência." O olhar de Rafik a fuzilou. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Mas o que veio depois foi ainda mais perigoso. Um pequeno sorriso, tão mínimo que poderia passar despercebido, quase imperceptível. Mas estava ali, ele a desejava, e odiava isso. Ela era um desafio. Ele, um homem acostumado a dobrar vontades. Mas ali, naquele primeiro encontro de olhares, algo ficou claro. Ela não era feita para ser domada. E ele, o homem mais intocável do Oriente,
acabava de tocar fogo em algo que talvez não conseguisse controlar. O palácio era silencioso demais. Os passos de Bahar ecoavam nos corredores de mármore como se cada um fosse uma declaração. Não tinha sido levada até ali por escolha, mas agora estava ali por convicção. Naquela manhã, recebeu a ordem para se apresentar no salão inferior, onde o sheik realizava reuniões com seus conselheiros. Era apenas um pretexto. Ela sabia. Ele queria vê-la, medir suas reações, testar seus limites. Quando entrou no salão, 7 homens de terno escuro pararam a conversa e olharam para ela. Mas foi o olhar dele que queimou. Rafik, sentado na poltrona de couro negro, pernas cruzadas, um copo de chá sem açúcar entre os dedos. Majestoso, imponente, letal. Ela não baixou os olhos. Todos saíam. Ele disse sem erguer a voz. Os conselheiros hesitaram, mas bastou aquele tom seco, certeiro, incômodo, para que deixassem a sala em silêncio. Agora eram só os dois. O relógio marcava 9 horas. Bahar permaneceu de pé, a poucos metros de distância, com as mãos soltas ao lado do corpo. Ele a estudou como se ela fosse um enigma antigo, daqueles que desafiam reis e enlouquecem sábios. Você sempre entra em silêncio? Ele perguntou. Só onde o barulho é inútil. Ele inclinou a cabeça, intrigado. Acha que é esperta? Acredito apenas no que sei. Um silêncio tenso caiu entre eles. Rafik se levantou devagar. Caminhou até ela sem pressa, como um predador, que observa os movimentos da presa antes do ataque. Mas Bahar não era uma presa. Nem por um segundo seus olhos hesitaram. Quando ele parou diante dela, a proximidade era quase insuportável. O perfume dele, amadeirado, quente, masculino, invadiu o ar entre eles. Você está testando minha paciência. Está acostumado com bonecas obedientes? Ela rebateu sem piscar. Ele sorriu. Um sorriso que não tocava os olhos. Um aviso. Estou acostumado com silêncio, submissão, disciplina. E isso o tornou infeliz ou apenas entediado? A pergunta caiu como uma explosão abafada. Ele respirou fundo, como se lutasse contra o próprio instinto. Os olhos dele desceram. Até os lábios dela por um segundo longo demais. Ele estava irritado e fascinado. Você não tem medo de mim. Tenho medo de perder quem eu sou. Só isso. Por um instante, o tempo pareceu parar. Rafik levantou a mão devagar. Os dedos tocaram o queixo dela, mas não a forçaram a se mover. Foi um gesto estranho, quase reverente. Mas não houve ternura, apenas curiosidade. E desejo. Contido, ela segurou a mão dele com firmeza, afastando-a de seu rosto com um toque gelado e decidido. Não me toque quando quiser me testar, disse firme. Eu não sou terreno para medir fronteiras. Sou terra que queima se invadida. Ele piscou devagar. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Pela primeira vez, alguém o desarmava sem violência. Você é perigosa, ele disse em voz baixa. Ela sorriu, sem suavidade. Só para quem acredita que pode me dominar. E então ela virou as costas e saiu, deixando no ar não apenas sua fragrância, mas sua soberania. Rafik ficou imóvel por longos segundos, com todos os recursos, armas e homens à sua disposição. Ele finalmente encontrara algo que não sabia controlar, uma mulher que não se curvava, e por isso mesmo ele começava a desejá-la mais do que tudo. O calor no deserto não vinha apenas do sol. Bahar subia as escadas internas da ala leste quando ouviu o som de passos atrás de si. Não precisou olhar para saber quem era. O ar mudava quando ele se aproximava. Ficava denso, carregado de algo que não tinha nome, mas queimava na pele como um segredo. Ela virou-se devagar. Rafik estava ali, camisa escura, mangas dobradas até os antebraços, olhar sombrio. Algo nele estava diferente, mais contido e, ao mesmo tempo, prestes a explodir.
Está me seguindo agora? Ela provocou sem sorrir. Estava vindo buscar um livro. Ele apontou, vago, para a biblioteca atrás dela. Mas você apareceu. Como sempre, no caminho do que não controlo. Ela não respondeu. Apenas sustentou o olhar, firme. O silêncio se estendeu entre eles como um fio tenso, prestes a se romper. Um trovão distante fez as janelas tremerem. O céu, antes limpo, agora estava coberto de nuvens cor de aço. O cheiro de terra molhada começou a invadir o ar. Rafik avançou um passo. Ela não recuou. Você me desafia a cada segundo, ele disse, a voz mais baixa agora, quase rouca. Não, eu apenas existo. É você quem se sente desafiado. 1 segundo, 2, 3, e então, o momento. A tempestade caiu lá fora com um rugido repentino, e um raio iluminou o corredor quando ele a puxou pela cintura, colando o corpo ao dela. Não foi brutal. Não foi doce. Foi como se duas forças antigas se reconhecessem e colidissem. O beijo veio como um relâmpago. A boca dele encontrou a dela com fome e reverência. E ela, ao invés de resistir, se abriu. Não por fraqueza, mas porque naquele instante era impossível fingir que não sentia. As mãos dele subiram pelas costas dela, desenhando cada curva com uma precisão quase religiosa. O toque era quente, decidido, mas com uma hesitação escondida, como se ele soubesse que podia perder tudo se a pressionasse demais. Bahar sentiu os dedos dele no seu rosto, nos fios do seu cabelo, na curva do pescoço, e em vez de se afastar, ela aprofundou o beijo. Não para seduzi-lo, mas porque o queria também. A tempestade lá fora parecia acompanhar o que se passava ali dentro. Os trovões, os respingos nas janelas, o vento uivando. E entre tudo isso, os dois corações acelerados, a respiração entrecortada, o som abafado do desejo ganhando forma. Ele encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se lutasse contra a própria necessidade. Diga para eu parar. Ele murmurou ofegante. Não diga o que você mesmo não quer ouvir. Ela respondeu com a voz embargada. Mais um beijo. Dessa vez, mais lento, mais profundo. Como se fossem dois desertos encontrando um oásis escondido há anos. Mas então, ela se afastou. 1 passo. 2. Os lábios ainda úmidos, os olhos em chamas. Não pense que um beijo muda tudo, Rafik. Ele a encarou. E pela primeira vez, parecia vulnerável. Não muda, mas revela. Ela assentiu. Então aprenda a lidar com o que acaba de descobrir. E se foi, deixando-o ali, com o gosto dela nos lábios, o cheiro na pele e o caos dentro do peito. Rafik já não dormia. A lembrança do beijo, do sabor da boca, dela, do calor de seu corpo contra o dele, havia se tornado uma febre constante, como areia presa sob a pele, irritando, consumindo. Mas o que mais o atormentava não era o desejo. Era o fato de que ela havia ido embora, por vontade própria. Tinha-o deixado parado, respirando fundo como um homem ferido, sem que ele pudesse fazer nada. E, no entanto, ele não parava de procurá-la nos corredores, nos jantares silenciosos, nas manhãs de orações no pátio. Ela estava ali, sempre, mas parecia inalcançável. Até que numa tarde de calor sufocante, ele a encontrou sozinha nos estábulos, acariciando um dos cavalos árabes recém-chegados. Você não deveria estar aqui. Ele disse baixo, ela não se virou. E você não deveria me seguir. Mas isso não o impediu, não é? Ele aproximou-se devagar, como quem teme assustar um animal selvagem. Os olhos dela, quando finalmente o encararam, estavam serenos. Mas ele sabia. Ali dentro, havia uma chama viva. Desde aquele dia, ele começou, mas parou. As palavras pareciam não sair como antes. Ela arqueou uma sobrancelha. Vai me dizer que não consegue parar de pensar em mim? Ele hesitou. Depois assentiu. Não quero. Mas não consigo. Ela deu um passo à frente. Ficou perto o suficiente.
para ele sentir seu perfume leve, como jasmim e vento quente. Desejo não é suficiente, Rafik. O que mais você quer de mim? Ela ergueu o rosto e o encarou nos olhos, sem medo. Respeito, presença, verdade. Você sabe tocar meu corpo. Mas será que consegue tocar minha alma? O silêncio caiu entre eles, espesso como fumaça. O cavalo relinchou baixinho ao lado. O mundo parecia à parte, como se só existissem eles dois. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com suavidade, como se tentasse aprender o caminho com os dedos. Depois, sem pressa, deslizou os lábios pela curva de sua bochecha até encontrar a boca que o tirava do juízo. O beijo veio, calmo, profundo, sem pressa. Mas ela o interrompeu com um sussurro. Eu não sou como as outras. Não quero ser mais uma na sua cama. Eu quero ser a única nos seus pensamentos. Ele respirou fundo. O orgulho sempre fora sua armadura. Mas diante dela, ele sentia vontade de tirá-la, peça por peça. Você já é. Ela o olhou com intensidade, como se quisesse acreditar, como se estivesse a um passo de cair, mas ainda não fosse suficiente. Então prove. E dessa vez, foi ela quem o beijou. Longo, quente, inquestionável. Mas quando ele tentou levar as mãos para dentro do vestido dela, ela o deteve. Ainda não. Ele a olhou surpreso. Ela sorria, mas era um sorriso firme. Quero que me deseje, sem me possuir. Quero que aprenda a me amar, Rafik. Ou isso acaba aqui. Ele ficou ali, parado, com o coração batendo como um tambor de guerra, porque naquele instante ele entendeu. Ela não era apenas uma mulher. Era a revolução dele, e ele, o rei de 1000 desertos, estava pronto para se render. Rafik não sabia como começar, então começou com o silêncio. Ele passou a observá-la. Não como quem vigia, mas como quem admira. Era nos detalhes que ela se revelava. Na forma como tocava as flores do jardim com delicadeza, como ajudava os empregados sem alarde, como sorria de lado ao ler um livro. Ele começou a deixar pequenas presenças em seu caminho. Um lenço de linho, bordado com as iniciais dela, deixado sobre o parapeito da janela onde ela gostava de se sentar. Um prato com tâmaras doces, servido exatamente como ela preferia. Um livro raro, que ele mandou buscar em outro país, e que ela achou casualmente sobre a cama. Mas foi só no quarto dia que ele falou. Você me desconstrói, disse parado, à porta da biblioteca onde ela lia à sombra. Ela ergueu os olhos, surpresa com a frase. Mas ele não recuou. Eu achava que controle era força, que dominar era amar. Mas com você, eu aprendi que o verdadeiro poder está em me permitir sentir. Ela o encarou com uma serenidade que desarmava. E ele continuou. Você me ensinou que carinho não é fraqueza. Que palavras podem ser pontes, não apenas armas. Que desejar alguém com o corpo é fácil. Mas desejar com o coração exige coragem. Ela se levantou. Caminhou até ele. Está tentando me seduzir com poesia agora? Ele sorriu de lado, com aquele charme bruto que ainda vivia em seus olhos. Não. Estou tentando ser digno de você. Ela parou à sua frente, tão perto que ele podia sentir a respiração dela, mas não a tocou. Não dessa vez. Você está mudando, Rafik. Seus olhos buscaram os dele. Mas não faça isso por mim. Faça por você. Ele assentiu, sério. Estou fazendo por nós dois. Porque quando você me olha, eu vejo o homem que quero ser. Foi então que ela tocou o rosto dele. Um toque leve, como se conferisse se aquilo era real. Você está diferente. E você está mais linda do que nunca, disse, com uma sinceridade tão crua que ela não conteve o sorriso. Ele estendeu a mão. Me deixe provar que posso. Ser mais do que desejo, ela assegurou. Então comece por me acompanhar. Vamos andar, sem pressa, só caminhar ao meu lado. E foi o que ele fez. Andaram juntos pelos jardins, como dois desconhecidos que se redescobriam. Ele ouviu mais do que falou.
Perguntou sobre sua infância, sobre seus sonhos. E quando ela contou que sempre sonhou em ver o mar, ele parou diante dela e disse: Eu nunca vi o mar também. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Achei que já tivesse visto tudo. Vi muita areia, mas nenhum oceano. Talvez devêssemos ver juntos. Ela sorriu. E nesse sorriso, ele entendeu que estava se apaixonando de verdade. Não por um corpo, mas por uma alma inteira. O sol nascia devagar, tingindo de dourado as dunas do deserto. A brisa soprava morna, carregando o perfume das flores que cercavam o oásis escondido onde Rafik a levara. Longe do palácio, longe do mundo. Confia em mim? Ele perguntou, estendendo a mão. Ela segurou, sem hesitar. Foram a cavalo, em silêncio, até uma antiga ruína cercada por palmeiras. Lá, entre colunas desgastadas pelo tempo, havia uma mesa montada com café da manhã, almofadas coloridas e uma vista que parecia saída de um sonho. Esse lugar, ela sussurrou, encantada. Meu avô trouxe minha avó aqui quando pediu sua mão. Dizem que ela chorou de emoção. Ele sorriu de lado. Achei que era hora de fazer o mesmo. Ela se virou, os olhos arregalados. O coração batia alto demais. Rafik ajoelhou. Não como um sheik, não como um homem acostumado a dar ordens, mas como alguém que se rendeu por completo. Antes de você, meu mundo era feito de regras, silêncio e sombras. Eu não sabia o que era desejar o riso de alguém todos os dias. Não sabia que um olhar podia me desarmar. Não sabia amar. Ele tirou do bolso uma caixinha simples, de madeira, com um anel de ouro gravado à mão. Não um símbolo de riqueza, mas de verdade. Quero construir uma casa com você, ver você rir na cozinha, brigar comigo por esquecer as toalhas molhadas e dançar com você à noite, mesmo sem música. Quero ver você grávida, cansada e ainda assim linda. Quero envelhecer ao seu lado, mesmo que cada fio branco no seu cabelo me lembre que o tempo está passando rápido demais. As lágrimas correram livres no rosto dela. Aceita viver comigo todos os meus dias? Ele perguntou. Porque eu já sou seu, mesmo que você diga não. Ela caiu de joelhos à sua frente, o corpo trêmulo, o sorriso molhado de emoção. Eu te aceito. Como meu agora, meu sempre, meu lar. Ele a abraçou como quem protege um tesouro. E naquele instante, o deserto ao redor desapareceu. Só existiam os dois, a eternidade gravada em promessas silenciosas e um beijo que selava o que nem o tempo poderia apagar. O homem rude, antes intocável, agora se curvava diante do amor e o fazia com orgulho. Agora é com você. Se você fosse dada a um sheik árabe, você dominaria ele como Bahar fez? Ou você fugiria? Responda nos comentários sim ou não e quero saber a sua opinião. Vejo você na próxima história. Tchau.